Arro! Sejam bem-vindos ao canal Iluminadamente. Eu sou o Joe Bauer, terapeuta e criador aqui desse canal. E esse vídeo a gente tem um tema muito importante para ser discutido. Você aí do outro lado, sabia que existem várias graduações da Ayahuasca? Como assim, Joe? Pois é, existem várias graduações da Ayahuasca. E inclusive, você sabe como identificá-las? É exatamente sobre isso que a gente vai falar depois da vinheta. Mas antes de a gente conversar um pouquinho sobre os vários tipos de Ayahuasca, por favor, deixa o teu like aqui embaixo, que ele é muito importante e faz o YouTube entender que o canal posta conteúdos de relevância, beleza? Agora vamos lá. Você sabia que existem várias graduações de Ayahuasca? Tem gente que pode, pô, Joe, nem sabia que a Ayahuasca tinha grau. Pois é, existem sim vários níveis de graduações da Ayahuasca que fazem com que ela fique mais concentrada e mais forte ou menos concentrada e menos forte. E isso influencia diretamente no ritual. Diferencia bastante o tempo que você vai ficar na força, né, sobre o efeito da Ayahuasca. Diferencia muitas vezes, inclusive, se ela vai te fazer ter mais limpeza ou não, ou pelo menos se ela tem propensão a te trazer mais limpeza ou não. Enfim, são vários os aspectos aos quais estão ligados exatamente ao tipo de Ayahuasca que está sendo servida. E a ideia desse vídeo é que a gente possa esclarecer um pouquinho para você aí que está do outro lado, que vai consagrar Ayahuasca nos institutos e não sabe exatamente qual que é a Ayahuasca que você está tomando ali naquela consagração, beleza? Então, basicamente o que você precisa saber aqui? Antes, aliás, um aviso, né? Eu sou um cara que estou postando aqui vários conteúdos com relação à Ayahuasca, no entanto, eu não sou o dono da verdade e não sei absolutamente tudo. Eu sei algumas coisas que eu vou trazer aqui, ainda tem limitação, porque é com base na minha experiência, nos meus anos de prática e no meu tempo, inclusive, como dirigente servindo a Ayahuasca, tá? Então, o que eu vou trazer aqui são esses anos todos, mas não significa que o que eu vou trazer aqui exclui as outras possibilidades. Existem também outras possibilidades, outros formatos, outros tipos de Ayahuasca que talvez eu desconheça ainda, beleza? Então, vamos lá. A gente já começa pela própria Ayahuasca. A Ayahuasca é a junção, né, do cipó mariri e da chacrona ou rainha, dependendo do lugar você vai encontrar várias nomenclaturas. O que pouca gente sabe, por exemplo, é que existem algumas espécies de chacrona e algumas espécies de jagube, de mariri, e essas espécies por si só já vão dar uma característica diferente para a Ayahuasca. Então a gente tem, por exemplo, uma Ayahuasca que é feita do jagube ourinho, a gente tem de vários outros cipós, de vários outros tipos de jagube, e isso vai afetar sim na força que você vai ter, né? Então a gente fala, por exemplo, que a chacrona, ela está mais associada, mais responsável às visões, às audições, né? A trabalhar a expansão desses sentidos, ou melhor, da parte superior, né? Então audição, olfação, visão, ela pode estar muito associada à chacrona. E a força, né? Aquele sentimento da força, aquela alteração que a gente tem de percepção também motora, se dá muito pelo jagube, mas também o jagube ele é fundamental dentro do chá, porque ele traz também outros princípios espirituais e químicos que vão ajudar muito além do DMT. Então a gente tem ali o princípio ativo do DMT, que é o mais conhecido, mas a gente também tem as metacarbolinas, as arminas e tudo mais que estão presentes pelo jagube e que fazem toda a diferença no ritual, tá? Então, vão ter vários tipos de cipó, alguns tipos de chacrona, e isso vai diferenciar o chá. Mas o que você precisa saber principalmente aqui é que as graduações, elas têm algumas nomenclaturas que a gente encontra por aí, elas vão dizer se essa Ayahuasca é mais forte, em tese, ou não. Então, por exemplo, a gente tem a Ayahuasca apurada, a gente tem aí um Ayahuasca 2x1, 3x1, 5x1, 6x1, 7x1, 8x1, 10x1, aí a gente tem a Ayahuasca semi-mel, a gente tem a Ayahuasca mel e a Ayahuasca gel. Oh, meu Deus, quanta informação é! O que eu estou querendo que você entenda aqui? Quanto mais você vê esse número, né, por exemplo, 8x1, o que isso significa? Que essa Ayahuasca foram pegos 8 litros dessa Ayahuasca, passado por um novo processo de fervura,
que se reduz a 1. Então, quando você vê uma ayahuasca 3 por 1, 5 por 1, é 3 litros reduzidos a 1. 5, 5 por 1, 8 por 1. Então, quando você vê essa nomenclatura, você está sabendo que é aquele número reduzido a 1 litro. O que isso faz, Joe? Faz com que a ayahuasca fique mais forte. Ao menos a tendência é que fique mais forte. Eu já tive rituais, por exemplo, em que eu tomei ayahuasca mel, que em tese é a mais forte que teria, depois só a gel, mas ela já não é tão líquida, né? Então, já diz gel. Já tomei ayahuasca mel e foi menos forte do que a ayahuasca apurada, que é a graduação mais simples, ou a original, digamos assim, tá? Então, você vai conseguir identificar, por exemplo, essa graduação pela cor e a espessura do chá. Quanto mais escuro estiver a ayahuasca, maior é a graduação dela. Ao menos a tendência é essa, dentro da experiência que eu tenho. Quanto mais escuro, maior é a graduação que essa ayahuasca tem. Quanto mais espesso, também ela está mais concentrada. E aí também fica aquela dica, né? Existem algumas pessoas que servem ayahuasca e que talvez não tenham ainda muito tempo de prática, mesmo imbuídas de bom coração, imbuídas de boa intenção, muitas vezes não tem tanto tempo de prática e não presta atenção a esses detalhes e, por exemplo, serve ali um copo de daime mel, de ayahuasca mel para uma pessoa, um copo cheio. E aí aquele líquido super marrom, bem mais escuro, bem denso, mas também muito concentrado, um copo, às vezes pode ser uma dose um pouco exagerada. Então fica atento também na hora que você vai tomar a cor dessa ayahuasca, a espessura dela, para você medir mais ou menos qual que é aí a graduação que ela pode ter, beleza? Então repetindo, quanto mais escura, mais densa, maior a graduação que ela tem. Quanto mais, entre aspas, ralinha, né, menos espessa e um marronzinho clarinho, menor a graduação dela. Mas, repito, a força, né, a potência, digamos, dela não é o principal. O principal é o que você faz com a força que você tem. Então eu, Joe, minha opinião, eu prefiro muito mais a ayahuasca apurada. Consigo ter rituais maravilhosos, sem passar tanto mal, e, né, do que tomando uma ayahuasca semi-mel, por exemplo, que às vezes a gente fica muito forte, muito mais tempo na força e não consegue processar tanto as informações, além de passar um pouquinho mal, né? Depende isso muito de organismo para organismo, de formato cerimonial de cada formato cerimonial, enfim, depende de vários outros fatores. Mas eu, Joe, gosto mais da ayahuasca apurada. Mas assim você consegue identificar ela. Uma outra dica também para você identificar se essa ayahuasca ela está nova ou velha, aí existem ayahuasca aí que são ayahuascas antigas, ayahuasca que ficaram armazenadas, guardadas por anos, por exemplo, 4, 5 anos, já aconteceu conosco, inclusive de termos a ayahuasca armazenada por tanto tempo, né? A ayahuasca, quanto mais fresquinha, quanto mais novinha ela está, ela tem um gosto levemente adocicado. Então, se você sente uma ayahuasca assim com um gosto levemente adocicado, há uma grande tendência de que ela esteja fresquinha, novinha ou que tenha sido apurada novamente há pouco tempo. Então, às vezes algum instituto dá uma fervidinha, dá uma apuradinha na ayahuasca antes de servir, e isso pode fazer com que ela fique um pouquinho mais docinha, né? O gosto continua não sendo assim tão agradável, mas você sente aí um leve docinho, né? O pessoal cita às vezes até um champanhe, né? Um pouquinho mais fermentadinho, ou às vezes não fermentadinho, mas mais suave, mais levinho. A fermentação, esse mais fermentadinho, esse champanhe que às vezes a gente fala, que é, nossa, parecendo um champanhe, é porque ela já está passando por um processo de fermentação, então ela já está um tempo a mais sendo armazenada, às vezes no mesmo local, inclusive em contato com o oxigênio. Isso faz com que ela dê uma fermentada, e para os dirigentes, sabe que ela pode estufar a garrafa, e se você armazenar, por exemplo, em garrafa de vidro, ela pode inclusive estourar essa garrafa, né? E aí, se você é dirigente e está do outro lado, é importante que você de vez em quando abra o recipiente, né? Dê uma trabalhada ali nesse recipiente, fique atento para que ele não estoure e você tenha prejuízo ou machucar alguém ainda por causa disso, né? Então, agora, quanto mais azedo o gosto, quanto mais, né? Tem gente que toma e já faz aquela cara feia de cara, quanto mais azedo, mais avinagrado assim, né? Parece um vinagre.
ela é uma ayahuasca mais antiga. É uma ayahuasca mais antiga ou tem passado às vezes por um processo de armazenamento não tão adequado. Eu já vi vários casos, inclusive, de gente pegando ayahuasca, por exemplo, colocando numa garrafa PET, enterrando debaixo da terra, deixando ali por tantas luas para servir de novo a ayahuasca. Respeito, é uma crença ou é uma técnica, é uma sabedoria que particularmente eu não conheço, mas eu já tomei uma ayahuasca assim, nossa senhora, o gosto era insuportável, mesmo ela sendo novinha, mas é devido ao armazenamento que a ayahuasca teve, tá? Então o armazenamento vai também influenciar diretamente nesse sabor e na forma e na espessura e tudo mais que essa ayahuasca pode ter, tá? Então essas são algumas dicas que eu deixo aqui para que você possa saber mais ou menos qual que é a ayahuasca que você está tomando aí do outro lado, e isso vai te ajudar, inclusive, às vezes orientar o dirigente ou a pessoa que está te servindo, se há a possibilidade disso, né? Às vezes não tem, mas se houver a possibilidade para você dizer se você quer tomar menos ou mais, porque tu já vai ficar ligado na espessura, na cor e que a ayahuasca está sendo servida. E além do que, uma dica muito fundamental, óbvio, você pode pedir para o dirigente qual é a graduação de ayahuasca que você está tomando. Acho que é fundamental que você saiba e também fundamental que os dirigentes digam, ó, você está tomando uma ayahuasca assim, porque pelo menos se você já toma mais tempo, se você já se conhece, você vai poder saber qual a dosagem mais apropriada para você, lembrando que quanto mais tempo a pessoa toma, há uma grande tendência de ela reduzir as doses. Por exemplo, hoje eu tomo um copinho de ayahuasca, um copinho de 50 ml, né, de ayahuasca apurada e faço um ritual maravilhoso aí por 6, 7 horas tranquilamente, tá? Então, essas são as dicas aqui que eu deixo para você. Se você sabe de mais alguma que quiser compartilhar, comenta aqui embaixo. Deixa aí as outras informações para o pessoal também, assim mais gente pega mais conhecimento, né? Se você tem alguma dúvida também, comenta aqui embaixo, comenta suas dúvidas aqui, que eu vou tentar responder todas elas assim que possível. Deixo mais um convite para você, se você não é inscrito, né? Se inscreve no canal aqui, ative as notificações para receber mais vídeos como esse. E se não me segue no Instagram, segue lá no Instagram, que eu tenho postado algumas coisas diferentes por lá também, além de abrir caixinhas de perguntas e respostas para responder as dúvidas que muitas vezes vocês trazem aqui e eu demoro um pouquinho às vezes para ver aqui as perguntas todas que chegaram, beleza? Era isso por enquanto então. Se você gostou desse vídeo, também lembre de deixar um like se ainda não deixou. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo.